Nesse vídeo, eu vou compartilhar com você a estratégia para não errar na hora de escolher um CRM para sua indústria. Em primeiro lugar, a gente vai ver qual que é a diferença das características de um CRM para uma empresa de serviço, por exemplo, quando comparado a uma indústria, seja para novas vendas ou vendas ali de carteira, né, uma gestão da carteira de clientes. Em segundo lugar, vamos entender quais são os principais erros que acontecem ao selecionar um CRM para a indústria. E em terceiro, como que a gente evita esses erros e, claro, né, chega no sucesso na implantação de um CRM. Eu sou o Vinícius Lara, para quem ainda não me conhece, xará do Vinícius Chaves aqui do canal. Eu sou fundador e diretor comercial aqui da Intelix. Nós trabalhamos com algumas soluções de mercado. A solução que a gente vai ver hoje é uma solução que eu já trabalho há muitos anos. Eu tenho aqui alguns anos de experiência apresentando essa ferramenta, aplicando essa ferramenta para diversos segmentos e principalmente indústria. Tá? Grande parte da minha carteira de clientes é desse segmento. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é fruto de muitos anos de experiência, de troca mesmo com os meus clientes. Então, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like aí, ajuda pra caramba o nosso trabalho e também ajuda com que esse vídeo chegue para as pessoas que estão precisando dele. Então, vamos lá. Qual que é a diferença, então, de um CRM pensado para serviços e um CRM focado para a indústria? Eu vou resumir isso em 3 letras. E a principal diferença está na existência desse carinha aqui, do RP. Por quê? Quando a gente fala de uma operação comercial de serviço, muitas vezes faz sentido a gente falar daquele fluxo da oportunidade sendo criada no CRM, sendo trabalhada dentro do CRM, e ela consegue completar toda a vida dela, desde o início até o fim, dentro dessa ferramenta. Qual que é o grande ponto de uma indústria? Muitas vezes, para a gente conseguir gerar um orçamento, né, e concluir aquele orçamento com uma venda, esse carinha aqui entra em ação, o RP. Então, o que isso impacta na nossa utilização? Pensa assim, o vendedor, né, está na rotina dele, ele é obrigado a usar o RP, porque é lá onde ele vai ter que fazer o cadastro do cliente, nem que seja um cadastro inicial, para poder emitir uma proposta e depois completar o cadastro para fazer um pedido de venda, certo? Então, assim, o que vai fazer com que ele utilize o CRM? Então, na lógica, pensando, se a gente for tentar colocar a mesma lógica de um CRM de uma empresa de serviço, a oportunidade vai nascer no CRM, o vendedor vai lá e cadastra ela. Se for uma venda complexa, a gente vai dizer que ele vai ter alguns passos ali antes do orçamento. Se for uma venda, vamos dizer assim, de balcão, aquela venda mais rápida, vai ser provavelmente a oportunidade já nascendo ali com o orçamento. Mas, independentemente, a hora que chega nessa etapa do orçamento, o vendedor ele vai ter que entrar no RP. Se o cliente ainda não existir, ele vai ter que recadastrar o cliente lá, vai ter que gerar o orçamento lá, vai ter que ter a boa vontade, vamos dizer assim, ou a disciplina, de atualizar o CRM dizendo que aquele orçamento foi gerado, anexar o orçamento lá e passar a atualizar os próximos passos, o andamento dessa negociação por lá. Então, veja, ele tem que ter um retrabalho. Primeiro, aquele cliente, aquele lead nasce no CRM. Quando ele chega na etapa do orçamento, que pode ser mais rápido ou mais demorado, dependendo do tipo de venda que você tem, ele vai ter que ir lá cadastrar no RP novamente. Então, ou seja, o CRM ele fica uma ferramenta satélite na rotina do vendedor. E isso é um risco muito grande. Tá? Então, aí já começam os principais erros. Eu diria que, na verdade, resumindo, o principal erro que a gente pode dizer assim é que muitas vezes a gente coloca o CRM, né, o principal erro ao colocar um CRM para uma indústria é colocar ele de uma maneira distante da operação do vendedor. Em resumo, é isso. Isso faz com que ele tenha que usar o RP também e o CRM ele deixa de ser uma ferramenta obrigatória e passa a ser opcional. Isso, assim, como falei, pessoal, eu trabalhei por 5 anos fazendo demonstração de CRM. Grande parte dessas demonstrações, assim, quando eu falo demonstrações, é coisa de milhares por ano. Grande parte dessas para a indústria. E muitas delas chegavam para mim com essa dor. Né? Uma empresa até com CRM implantado, mas ninguém usava. Não tinha resultado esperado ao implantar essa ferramenta. Então, por isso que eu resumo os principais erros nesse erro principal, que seria a descentralização da rotina do vendedor e duas ferramentas, tá? E como que a gente faz para resolver isso? Claro, então a gente tem que centralizar essa operação numa ferramenta só.
E aí é o que eu vou trazer aqui para vocês, qual que é essa ideia, qual que é esse conceito, tá? Do CRM já integrado ao RP. Então, pessoal, é o seguinte, aqui eu estou usando o Plumes, tá? Que é a ferramenta que eu sou parceiro e eu trabalhei na Plumes por muitos anos, então eu conheço muito bem a ferramenta. Então, assim, pessoal, partes básicas de um CRM, então cadastro de cliente, criação de campos, tudo isso, a organização da carteira de clientes por responsáveis. Eu vou pular essa parte, tá? Porque se vocês tiverem dúvida dessa parte mais, vamos dizer assim, geral de um CRM, a gente tem outro vídeo aqui que vou nesse passo a passo, tá? Hoje eu vou tentar focar mais nessa questão realmente da aplicação para uma indústria, tá? Então, por exemplo, aqui é o funil de vendas, tá? E é claro, né? Esse funil de vendas ele é customizável de acordo com a sua realidade aí. Então, nesse caso aqui, o orçamento, ele já o processo comercial já nasce no orçamento, certo? Como eu falei, né? Isso é caso a caso, isso poderia vir aqui no meio. Mas então, qual que é a ideia, né? Vamos supor assim, caso o vendedor ele, então não precise mais acessar o RP, como é que a gente faria? Posso vir aqui, cadastrar um novo lead. Então, aqui eu posso colocar aqui lead demonstração, por exemplo. Ele vai me permitir criar esses campos que estão aparecendo. Claro, eu poderia customizar esses campos, tá? Não é necessariamente isso aqui é um padrão. Aí, claro, isso aqui, falando de uma possível integração com o RP, né? Isso aqui tem que estar batendo com o que o RP pede de informações para emitir um orçamento, por exemplo, tá? Novo lead. Pessoa de exemplo, né? Também, né? Poderia definir campos obrigatórios, não obrigatórios para esse primeiro cadastro. Perfeito. Também vou fazer um cadastro bem básico mesmo, só da empresa e da pessoa. Ok, então vamos lá. Primeiro ponto, né? Reparem aqui, além de eu definir campos iniciais para o cadastro, essa ferramenta também me permite que eu crie regras. Então, por exemplo assim, ó, para eu conseguir avançar da etapa de orçamento, eu preciso dizer para a ferramenta que eu dar essas 3 informações aqui. Esses campos, é claro, eles são customizáveis, tá? Por exemplo, aqui é um anexo, poderia colocar perguntas de texto, perguntas pré-definidas aqui com as respostas, né? Então, isso aqui é, claro, um exemplo. O objetivo disso aqui, é claro, não é complicar a rotina de quem está usando, mas sim garantir com que exista uma regra de processo, certo? Uma regra comercial, e ao mesmo tempo, isso aqui vai gerar indicadores depois que a gente vai analisar, tá? Então, vamos lá, qual que é a ideia? Diferente do cenário que eu comentei no início, onde o vendedor teria que cadastrar esse cara aqui, depois ir no RP, gerar a proposta e anexar a proposta aqui, a gente poderia muito bem já gerar essa proposta daqui de dentro. Então, quando eu coloco aqui em nova proposta, o Plumes ele tem um gerador de proposta muito poderoso, tá? Ele permite você gerar uma proposta simples. Então, por exemplo, assim, ó, vamos dizer que eu tenha um item acabado aqui. Eu vou pegar produto exemplo. Ele vai ter uma base de produtos. Quando a gente fala do Plumes integrado ao RP, essa base de produtos ela já vai ser integrada ao RP também. Então, o que eu tiver de cadastro de itens lá vai refletir em cadastros aqui, tá? Mais importante, quando a gente fala de uma integração, o Plumes ele permite uma integração muito robusta. Então, a gente sabe que gerar propostas de produto aqui no Brasil é muito complexo, né? Então, depende da origem, destino, natureza da venda, o NC, enfim, a característica do produto, tudo isso vai impactar nas tributações, né? Então seria loucura eu pensar em trazer essas lógicas de precificação aqui para dentro do CRM. Então o que a gente faz? Nessa tela aqui da geração do orçamento, em tempo real, via API, o Plumes ele consegue consultar as regras de preço que estão configuradas no RP e ele atualiza isso periodicamente, certo? Então a gente vai buscar essas regras lá e em tempo real ele já dá aqui a tributação a ser aplicada. Claro, esse caso aqui que você está vendo na tela é um caso mais simplista, tá? Mas isso seria completamente factível falando de uma integração. O Plume já tem algumas integrações nativas e outras podem ser desenvolvidas também, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou pegando um produto acabado, um produto simples, tá? Onde vai ter ali as tributações a serem aplicadas, as formas de pagamento, regras de preço. Eu posso muito bem colocar regras de desconto máximo, margem mínima e tudo mais para o gestor, para o diretor aprovar, tá certo? Campos obrigatórios, campos opcionais, tudo isso aqui é configurável e ele vai gerar, então, para mim, um modelo de acordo com
um trabalho prévio que eu fiz. Então, em primeiro lugar, a gente tem que definir a estrutura desse modelo, visual, capa, cabeçalho, rodapé, as variáveis dele. Depois a gente vincula a tabela de produtos para que eu possa gerar esse orçamento daqui de dentro e já enviar direto para o meu cliente no WhatsApp ou no e-mail. Tá? Então, nesse caso aqui, é uma proposta simples, ou seja, de um item acabado. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de uma máquina, onde, dependendo da utilização do cliente, ele vai ter uma configuração X ou Y. Então, como que a gente faz isso? O Plumes também é adaptado para isso, que a gente chama isso de CPQ. Tá? Então, a gente vem aqui, eu posso ter diferentes modelos, então, nesse caso aqui, um modelo complexo. Eu vou pegar de novo a lista de produtos e ele tem aqui já me dizendo o produto configurável. Olha só a diferença. No outro caso, era um item acabado, né? Eu não conseguia configurar ele, definir ali extensões, acabamentos, adequações. Nesse caso, sim. Então, um exemplo aqui, ó. Eu vou montar esse produto, definindo as extensões, as adequações. Aí, assim, é claro, né? Nesse caso aqui, é uma conta de teste. Mas eu poderia muito bem já... Acabamento brega é sacanagem, né? Vou colocar aqui um chique, vai. Eu poderia muito bem definir valores para cada um desses itens opcionais que eu estou selecionando. Isso vai fazer com que o preço seja aplicado ali no valor total. Tá? E olha só que interessante também. Além de eu poder selecionar e configurar esse item principal, eu posso criar regras de associação entre esses opcionais. Então, tá vendo aqui? Ao selecionar um, ele já obrigatoriamente seleciona um e ele recomenda que eu coloque esse também. Eu poderia muito bem fazer itens de exclusão. Então, ao selecionar um, o outro não pode ir junto. Tá? Então, isso é muito legal, porque me ajuda a montar produtos complexos e que, assim, de maneira que não gere erro ali para minha operação, tá? De novo, também poderia colocar regras aqui de desconto, regras de margem e tudo mais. Nesse caso, vou incluir. Também, mesma lógica de campos opcionais obrigatórios, campos de texto para eu fazer observações e clico em salvar. De novo, nesse outro caso, ele também poderia estar buscando informações lá no RP, tá? Detalhe importante, você está vendo aqui que o item ele só apareceu a linha principal e o valor total, né? Repara que aquelas adequações, aquela montagem do produto não está aparecendo aqui, mas isso vem do meu modelo da proposta. Então, quando a gente define o modelo do orçamento, inclusive eu posso ter um que detalha e outro que não, eu posso dizer, ó, eu quero só exibir o item principal, que é o produto configurável. Ou não, eu quero definir todas as configurações que estão ali atreladas e eu quero exibir o texto descrevendo aquelas adequações, aqueles acabamentos e tudo mais, e também o valor de cada linha. Ou não, eu só quero definir as características de cada opcional que eu selecionei e atribuí aquele produto, mas eu não quero dar o preço de cada linha, eu só quero dar o preço total. Isso também dá para fazer, tá? E da mesma forma, a proposta ela pode estar sujeita a uma aprovação do gestor, do responsável técnico, por exemplo. Eu clico aqui, depois que essa proposta foi aprovada, eu já consigo compartilhar ela. Então, voltando lá para a nossa explicação, eu acabei de mostrar para vocês uma proposta sendo gerada diretamente pelo CRM, ou seja, o vendedor não mais precisa cadastrar o lead aqui e ir para o RP para gerar esse orçamento. Tá? De resto, aí a gente vai ter a gestão dessa oportunidade, né? até que ela se transforme numa venda. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou dando o posicionamento do avanço dessa oportunidade, eu vou agendando follow-ups, ligações, próximos contatos, enfim, que vão acontecer, né? Então aí entra na rotina do vendedor se organizar. Aí é claro, o Plumes ele é uma ferramenta muito legal nesse sentido, que ele apoia muito o gestor comercial. Por quê? Depois de um tempo, isso vai virando uma bola de neve, né, pessoal? Vai ter aqui nessa tela do pipeline um monte de oportunidade. Então, para o gestor começar a acompanhar isso e saber o que está atrasado, o que não está, o que está abandonado, o que o vendedor não agendou follow-up, ele tem que ficar fazendo um trabalho de ficar procurando tudo na mão aqui. Então, o Plumes ele tem automações que são alguns robozinhos que a gente pode criar. Então, por exemplo, assim, se uma oportunidade ficar aqui no seu pipeline sem nenhuma tarefa agendada, ou seja, está ali abandonada, né, não adianta nada ter CRM se você não tem controle e organização, então ele vai te avisar. Vai falar, opa, peraí, vendedor, essa oportunidade aqui sua está sem follow-up. E se isso persistir, ele vai avisar o gestor para o gestor cobrar aquele vendedor. Então, sim, tem que incomodar um pouco, né, a equipe, e facilitar ali o trabalho do gestor. Tá? Então, aqui é um exemplo de um campo de anexo de novo. Esses campos aqui são todos exemplos, tá? Isso aqui, a gente vai definir isso durante a implantação. Bom, qual que é a lógica, então? A gente vai avançando nessas oportunidades, sujeita ao controle dessas tarefas e acompanhamento pelo robozinho. Isso tudo vai centralizando, né? Então, só para exemplificar aqui a parte do calendário, então vamos por aqui, que eu coloque uma ligação de follow-up para esse lead, para a semana que vem,
às 9 da manhã, beleza. Então, eu, né, no caso o usuário Gustavo Amaral, tem essa tarefa para o dia 21. Então, nesse calendário aqui, pessoal, vai estar uma lista de ações que eu tenho para executar. Vai ter follow-up, vai ter ligação de prospecção, vai ter mandar proposta, cobrar retorno e tudo mais, né? Reuniões. Esse calendário aqui já é integrado ao Google Outlook, tá? Isso é importante, porque daí o vendedor não tem que fazer gestão de 2 calendários. Então, por exemplo, chegou lá no dia de executar essa tarefa, ele vai clicar, ele já pode selecionar direto, quando a gente tem integração pelo WhatsApp, ele pode abrir o WhatsApp na guia ao lado, conversar por lá e já trazer a conversa também, tá? A gente também pode falar com esse microfonezinho aqui habilitado. Então, um exemplo assim, ó. Conversei com o lead e ele me pediu para eu ligar para ele novamente dentro de uma semana, porque ele vai conversar ainda com o gestor comercial. Ó, tá? Então, ou seja, a gente vai evoluindo nessa oportunidade, finalizando tarefas, registrando pontos importantes que aconteceram naquele caminho, sujeita às automações que vão monitorar se as oportunidades estão sendo bem trabalhadas ou não. E quando a gente chegar no final desse processo aqui, a gente vai ganhar essa oportunidade e a gente vai dizer qual que é a proposta que está sendo ganha. Então, eu vou selecionar essa daqui, por exemplo. Aqui é um outro ponto muito importante de ficar claro. Então, se o vendedor só gerasse o orçamento aqui no CRM, ele ainda teria um retrabalho de gerar um pedido de venda no RP, certo? Então, ele teria ainda que recadastrar o lead lá, no caso agora já o cliente, gerar uma venda lá, o que pode gerar um erro, né? Então, ou seja, ainda tem a operação dispersa. Quando a gente gera a venda aqui no Plumes, ou seja, eu estou convertendo essa proposta num pedido de venda, isso também já pode estar integrado ao IP. Então, nesse momento aqui, normalmente é o momento onde, via API, eu mando esse cadastro do cliente para o RP. Eu posso, claro, definir campos obrigatórios para que não aconteça um erro nessa integração, certo? Então, para isso que é importante o checklist. E quando eu gero essa venda, ele já vai aqui no Plumes ter essa oportunidade como uma oportunidade de ganho, com uma venda gerada pelo vendedor, para que isso componha a meta dele, resultado, relatórios, para que ele mesmo possa acompanhar e a gestão também. Mas ele gera essa venda e migra esse pedido de venda lá para o RP. Então, normalmente ele cai lá no status a ser faturado e aí já entra a equipe financeira mesmo para fazer o trabalho. Esse pedido de venda pelo Plumes, ele tem a possibilidade de ter mão dupla, ou seja, uma vez que esse pedido caiu lá no RP, conforme ele muda o status dele, então vamos dizer, faturado, pago, entregue, essa atualização pode voltar para o Plumes. Então, daqui de dentro do CRM, o vendedor consegue consultar como é que está o status do pedido. Então, se o cliente ligar para ele, fizer algum questionamento, ele tem a informação aqui dentro do CRM. Então, de novo, a ideia é que ele centralize a rotina a operação dele aqui dentro, tá? Bom, então falamos aqui de um CRM com características bem voltadas para a indústria, aqui para novas vendas. Agora falando de gestão de carteira, né, que é um outro ponto também, que muitas vezes o RP, na verdade, ele não é feito para isso, e até dá para fazer, só que exige muito trabalho e o vendedor nunca faz, porque não faz parte da rotina dele. Então, por exemplo, uma vez que eu vendi para esse lead aqui, como é que eu faço? Por exemplo, vamos supor que essa venda que eu fiz é uma venda de uma máquina e eu vou ter, por exemplo, uma venda de consumíveis dessa máquina, ou venda de peças dessa máquina, ou venda de serviços associados, né, recorrentes. Então, olha só, dentro do Plumes, além de eu ter as vendas, né, geradas e os seus status atualizados pelo RP, eu consigo criar regras de negócio que uma venda gerada pode gerar oportunidades para o futuro. Então, por exemplo, assim, eu consigo cadastrar dentro do Plumes produtos que esse cliente deve comprar de mim com uma certa recorrência, inclusive, ou um valor até esperado daquele produto por um certo período. E aqueles mesmos robôs que fazem a gestão das oportunidades podem fazer a gestão da sua carteira de clientes. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que eu tenho uma carteira de clientes A, B e C, né, mais estratégicos a menos estratégicos. Então, eu tenho que garantir que os meus clientes A estejam sendo atendidos e que eu esteja cumprindo as minhas vendas necessárias para aquele perfil de cliente. Então, se eu definir, esse cliente A tem que consumir X mil a cada 6 meses, ou Y mil do produto A dentro de 3 meses, eu consigo descer nesse nível de detalhe. Poucas empresas, na verdade, têm esse nível de maturidade, sendo sincero, para chegar na gestão por produto e periodicamente. A gente pode dizer, fazer uma gestão de carteira mais macro, sabendo se aquele cliente... Porque eu tenho as vendas aqui dentro, certo? Então,
aquele robô, que é o robô que orquestra o Plumes, ele consegue te dizer, ó, esse carinha aqui, ele é um cliente A, ele deveria ter comprado 1 milhão nos últimos 2 meses e só comprou 400 mil. Ele vai te avisar isso e vai gerar uma ação para o vendedor e ou para o gestor, dizendo que aquilo está acontecendo e propondo, né, que alguém ligue, enfim, vá visitar ele ali, entenda o que está acontecendo. Então, ou seja, a gente contempla o pilar de novas vendas e o pilar da gestão da carteira de clientes. E a partir dessa identificação de uma oportunidade ou de uma venda que deveria estar acontecendo, que deveria ter acontecido e não aconteceu, isso pode, claro, surgir um novo card, né, que seria ali uma nova proposta e tal, que a gente já explicou. Bom, essa foi a parte operacional, e aí tem a parte de gestão, é claro, né? Então a parte de relatórios, como é que funciona? Cada campo que eu preenchi de informação, então, por exemplo, criei um lead, criei uma proposta, transformei essa proposta numa venda, eu consigo transformar isso em indicadores aqui dentro. Acompanhar, por exemplo, a taxa de conversão da minha equipe comercial, quantas propostas foram geradas por cada vendedor ou representante, qual que é a taxa de conversão de cada um deles, por região, por ano, por mês. Enfim, eu consigo criar análises que vão trazer informações para que eu possa tomar decisões estratégicas, tá? Então, vamos lá. Aqui na parte de painéis eu tenho os painéis, que são as páginas, e dentro de cada página eu posso ter N indicadores, tá? Então, por exemplo, eu posso criar novos painéis, que são novas páginas, e dentro de cada página criar esses indicadores aqui, tá? Aí eu posso ter tanto análises da minha parte do funil de vendas, quanto análise da minha carteira, né? Então, aquilo que eu expliquei, clientes que são estratégicos e não compram de mim, eu consigo ter uma visão aqui, quais são esses caras, né? Além de ter as automações, que são os robozinhos, avisando isso para vocês. Então aqui, pessoal, eu vou dar exemplos mais genéricos, né, vamos dizer assim. Basicamente, todo campo que a gente alimenta a ferramenta pode se transformar em indicadores aqui. E eu consigo ir atrás da informação. Então, exemplo assim, ó, aqui está me dizendo a situação da minha base de clientes, né, e qual que é o status de cada um deles. Eu consigo clicar numa fatia específica do meu gráfico e ver quais são os dados que estão compondo aquele relatório. Então isso é muito útil, porque eu consigo chegar até a informação, né, e ver aquele caso específico, aquele cliente específico que está compondo esse indicador. Isso me salva muito tempo. Bom, pessoal, é isso. Essa aqui foi uma demonstração bem voltada para a indústria mesmo. Então, fiquem à vontade também de vocês preencherem o formulário que vai estar aqui no vídeo. Se vocês quiserem agendar uma demonstração personalizada, eu mesmo posso atender vocês, eu explico como é que funciona a ferramenta, entendo melhor o seu modelo de negócios e a gente entende se faz sentido propor uma solução através do Plumes, integrar ela na sua RP e tudo mais. Então, reforçando, não esqueçam de dar o like, de compartilhar esse vídeo, se inscreve, aperta aí o sininho. Isso, de novo, ajuda muito o nosso trabalho e também ajuda pessoas a receber esse conteúdo que está precisando. E aí, te ajudei? Gostou do vídeo? Deu para aprender alguma coisa? Eu espero que sim, né? Bom, então, pessoal, fiquem à vontade, deixem seus comentários aí, suas dúvidas aqui embaixo, a gente responde para vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.